esse Raniero Cantalamessa, ele fala aqui, imagine uma pirâmide, né? Uma pirâmide. Você coloca ela de cabeça para baixo, todo o peso, né, da base voltado para aquele pontozinho. Era Jesus. Toda a violência da humanidade. Pensem na guerra, agora da Ucrânia, que nós estamos assistindo todos os dias. As bombas, as mortes, estupros, a violência, né, indizível. Pensem toda a violência da história da humanidade. Porque, irmãos, já houve coisa pior do que essa. Mao Tse-tung, Lenin, Stalin, aqueles russos, Fidel Castro, muitos outros, Talibã, que matam as pessoas, afogando elas numa gaiola, colocando dentro d'água, umas ruindades, pensem toda a maldade da humanidade, toda a corrupção do Brasil, que não é pequena, pensem, toda a mentira, toda a violência, tudo centralizado numa pessoa. Por isso dá para entender por que Jesus suava sangue. Diz que na Segunda Guerra Mundial, quando algum preso no campo de concentração sabia que no outro dia ele ia morrer fuzilado ou enforcado, a angústia era tão grande que os poros cediam e a pessoa era capaz de suar sangue. Cristo. Então, esse Raniero fala uma coisa: ninguém, a não ser o Pai, conhece o tamanho do sofrimento do Filho, espiritual e físico. Ninguém. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece a paixão de Cristo senão o Pai. A intensidade daquilo que Cristo experimentou para nos libertar. Tá bom, irmãos? Mas o que é que ele diz nesse sofrimento? Quais são suas últimas palavras? Pai, Pai, ele chama, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele continuou acreditando no Pai, abandonando-se em Deus, que ele sabia que não era um monstro, que não era... Porque, irmãos, nós somos tentados, o sofrimento, a doença, a falta de dinheiro, as dificuldades de relacionamento com os outros, a injustiça, uma humilhação, tudo nos leva a duvidar do amor do Pai. Quantas vezes nós fomos enganados, pensando que Deus é esse? Como é que Deus permite isso na minha vida? Eu que procuro ir na missa, que pago o dízimo, que procuro ser justo, por que que eu sofro assim? Quantas vezes, irmãos? Jesus, o demônio atacou Jesus aqui na hora da cruz. Todos diziam, desce daí, e nós creremos. Graças a Deus que Jesus não desceu. Porque ele não desceu da cruz, eu posso subir na cruz, você também. Porque ele não desceu, nós podemos carregar a nossa cruz, sem duvidar do amor de Deus. Então, irmãos, essa atitude de abandono nas mãos do Pai é o segredo da vida cristã. É a única atitude verdadeira. Tem tanta coisa, irmãos, que nós não entendemos da nossa história, da nossa vida, que nós sofremos, não entendemos. Hoje visitei uma irmã que era desse bairro, que trabalhava na igreja, era pau para toda obra, super disponível em tudo. Uma pessoa vivia fazendo bem, e está na cama faz já mais de um ano, com um respirador aqui. Por quê? Um mistério. E esse padre Raniero Cantalamessa dizia, Jesus no pretório estava amarrado, com uma coroa de espinhos,
Ele, Deus, Criador, junto com o Pai, amarrado, imóvel. E ele dizia: quantos irmãos nossos que vivem mais cedo ou mais tarde, pelos homens ou pela idade, a gente vai estar nessa situação. E que mistério, irmãos. Eu pensava hoje que Deus continua, talvez, salvando a humanidade através do sofrimento silencioso de muitos irmãos que são membros do corpo de Cristo. Lembra São Paulo, que fala: eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Minha mãe, 15 anos, esclerosada, diminuindo, não só fisicamente, mas perdendo tudo, perdendo a visão, perdendo a audição, perdendo o movimento. 15 anos. Será que isso é inútil? Será que Deus não vê? Será que... Não, irmãos, Deus vê. Tem um salmo que eu gosto muito que fala que Deus recolhe num odre as nossas lágrimas e anota num livro os nossos dias. Nada escapa do olhar amoroso e providente de Deus. Só que Deus tem meios para salvar a humanidade diferentes dos meios humanos. Os homens acreditam na força. Olha o Putin, que quer não sei o quê. Cristo não. Como um cordeiro manso, vai para o matadouro, obedecendo o Pai, esvaziou-se da sua condição divina, da sua glória divina. Ele podia ter vindo com a sua glória, era dele, ele era o Filho de Deus. Ele escondeu, esvaziou-se dessa glória, assumiu a nossa humanidade, a nossa pobreza, tanto que as pessoas rejeitavam. Quem é esse pobretão aí, filho do José, de Nazaré? O que é Nazaré? Quem que é esse cara? O Filho de Deus, não crido, recusado. Irmãos, que maravilha! Quanto amor, quanta sabedoria essa Semana Santa quer nos transmitir, né? Quer nos santificar. Cristo, que na cruz não tinha nada, nem o privaram até dos movimentos do seu corpo, tiraram a sua roupa, ele abre o céu. E hoje, para você e para mim, em verdade eu te digo, aqueles que humildemente pedem, porque o chamado bom ladrão suplicou: Senhor, Jesus, lembra-te de mim. Ele não só lembrou, mas disse: hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é estar com Cristo. Por isso que o paraíso começa agora. Se você está com Cristo, se eu de verdade estou com Cristo, já começo a experimentar o paraíso aqui. Em plenitude, só depois da morte. Mas, irmãos, alegremo-nos. Deus nos concedeu a graça hoje de seguirmos Cristo nessa entrada em Jerusalém, e Ele quer ser o nosso companheiro de viagem. Nosso companheiro, como foi daqueles 2 discípulos de Emaús, que estavam tristes, escandalizados da cruz, e de repente Cristo vai explicando as Escrituras, e seus olhos vão se abrindo. De repente Cristo se senta à mesa com eles, abençoa o pão, e os seus olhos se abrem, e eles reconhecem que é Jesus. Eu espero que nós possamos, celebrando a Eucaristia, né? Esse Cristo que morreu por nós, se entrega como nosso alimento, nossa comida. Ele quer nos dar a sua vida eterna, essa vida imperecível, essa vida de comunhão plena com Deus e com as pessoas. Por isso, alegremo-nos e vivamos intensamente essa Semana Santa, que tem o poder de nos transformar e nos unir a Cristo.
e nos dá uma capacidade nova de enxergarmos a vida, não desconfiando do Pai, não murmurando, não pensando mal de Deus ou de nós mesmos, porque tem gente também que se despreza, não se aceita. E vocês viram Cristo, trazei o jumentinho amarrado, desamarrai-o. O Senhor precisa dele, o Senhor precisa de você para salvar aqueles que convivem com você. Deixe-se desamarrar, deixe-se libertar pelo Senhor e Ele fará maravilhas na nossa pobreza, na nossa pequenez, na nossa insignificância.